Boa tarde, pessoal. Sou a Thaís Rorato. Estamos aqui com a Unisports e com o Marco Jardim, preparador físico do Sesc Rio, vôlei feminino. Boa tarde, Marco. Tudo bem? Eu gostaria que você contasse pra gente a sua história no esporte um pouquinho. Thaís, na verdade a minha história no esporte eu acho que começa como todo mundo iniciou, nas aulas de educação física e na escola, e aos poucos o professor foi me identificando ali que eu tinha algum talento e eu fui indicado para um clube, e no clube eu comecei a me especializar, a treinar voleibol, e ali teve o meu primeiro contato com treinamento de voleibol e despertou em mim a vontade de ser professor de educação física, e dentro da universidade, mais tarde, eu vim a me especializar mais em treinamento esportivo. Legal, Marco. E qual é a sua filosofia de trabalho dentro da comissão? A nossa comissão já está junta há muitos anos, mais especificamente há uns 15 anos aqui com o Sesc, aqui no Rio de Janeiro, mas ainda tem uma história na época em Curitiba, tem uma história que vem de seleção brasileira feminina de vôlei, tem uma história junto que a gente vem construindo. E eu especificamente fico mais com a área da preparação física, e a gente unifica tudo, várias áreas do conhecimento, não só na preparação física, mas na nutrição, na psicologia, no treinamento esportivo, ciência do esporte aplicada, parte de saúde, fisioterapia, tem toda uma filosofia para compreender no treinamento esportivo geral. Marco, dentro desse seu trabalho, como você usa a tecnologia, como ela é aplicada no dia a dia dos seus treinos, dos jogos? Assim, a tecnologia, ela vem se aproximando do atleta de uns 10 anos para cá. Antes a tecnologia para mim era uma coisa de laboratório. Eram ferramentas de avaliação e que você dificilmente conseguia trazer o que era mensurado nas avaliações para dentro, para serem aplicadas no campo. Esportes individuais como corridas, triatlon, natação, são esportes que essa parte da ciência aplicada ela chegou mais rápido. Mas esportes de quadra, coletivos, a tecnologia, o avanço tecnológico nos permitiu que a gente consiga aplicar mais com o atleta, a gente conhecer melhor o atleta, conhecer e entender melhor o desempenho. Quer dizer, então a tecnologia tem favorecido uma nova cadeira, um novo departamento que é dentro das equipes esportivas, que seria o departamento de análise de desempenho e a análise de desempenho aplicado. Eu acho que esse seria um nome interessante. E hoje, dentro desse trabalho, o que vocês estão usando de tecnologia que está fazendo essa diferença? Bem, primeiro o monitoramento das cargas de treinamento. Então, hoje a gente conseguir monitorar através no futebol, por exemplo, através de GPS e dentro de quadra, dentro de ginásios, como para basquete, para vôlei, especificamente para vôlei, handball, futebol de salão, a utilização dos acelerômetros é uma ferramenta tecnológica que nos dá enxerga o desempenho
do atleta, o desempenho físico do atleta em outro nível que até então estava um pouco obscuro. Qual que é o desafio de incorporar os processos de coleta de dados na rotina de vocês? Olha, o desafio ele é muito grande, porque é uma quebra de paradigmas de cultura esportiva, né? Então a tecnologia ela entra, mas ela entra e todos precisam aprender a lidar com o que ela está te informando. Então, eu acho que o grande desafio é você mastigar, é você ensinar a que todos da comissão técnica, das atletas, entendam o processo de coleta, o quanto é muitas vezes trabalhoso e depois interpretar aqueles dados que estão vindo dessa coleta de dados e de monitoramento. Então a comissão técnica, ela tem, eu tenho tido uma grande recepção pela comissão técnica, entendendo que aquelas métricas, aqueles dados que dão, que dizem o quanto de esforço, o quanto de energia despendida durante o treinamento é percentual a um jogo, por exemplo. Isso vai nos dando um banco de dados enorme, que vão fazer com que a gente cada vez mais aperfeiçoe o nosso treinamento. Isso vai dando um banco de dados que cada vez mais a gente saiba qual é o nosso limite, né? E como que a gente consegue subir esse limite. O nosso treinamento nos leva a esse limite. Sem esses parâmetros que o monitoramento, que os acelerômetros têm nos fornecido, por exemplo, para que eu contasse o número de saltos da equipe em treinamento e em jogo, eu teria que gravar um vídeo e depois contabilizar de todos os jogadores, da levantadora, da central. Só que hoje eu imediatamente, em real time, eu tenho ali uma quantidade de saltos, as alturas dos saltos, as médias dos saltos. Então isso é uma coisa revolucionária, né? Isso já vem há algum tempo, né? Então é trabalhoso, mas a tecnologia vai a cada dia facilitando esse trabalho, tanto de captação quanto de interpretação desses dados e de aplicação. Em relação às lesões, Marco, isso deu uma diminuída, ajudou, conseguiu usar como uma prevenção para que não ocorresse? Bem, todo treinamento ele tem que ter isso como prerrogativa, né? Você melhorar o desempenho para que a melhora desse desempenho evite uma sobrecarga e que essa sobrecarga leve à lesão. Então, todo esse avanço tecnológico, que eu acho que ainda vai avançar muito mais, tem esse propósito de aumentar as cargas de treinamento, você identificar as cargas de trabalho do jogo específicas da competição, para que você melhore o gerenciamento das cargas de treinamento, evitando sobrecarga e lesão. Certo, Marco. E vendo o seu trabalho futuro, todos os seus próximos projetos com o time feminino, você espera que a tecnologia ela avance, que vocês permaneçam com ela, e a aceitação das meninas dentro disso? Elas já estão adaptadas, elas fazem isso normalmente ou ainda tem um tabu nisso? Olha, as gerações têm modificado bastante, e eu acho que não tem escapatória. Hoje todo mundo está ligado, conectado via mobile, celular,
E isso é um avanço de comunicação e de integração de dados. Então, tecnologias como a gente tem, por exemplo, da One Sports, que nos dão a possibilidade de integrar vários componentes do desempenho num aplicativo, e o atleta percebe aquilo, e percebe que aquilo faz a diferença. Então, por exemplo, o monitoramento do sono. Parece uma coisa boba, que ele mesmo monitora o sono dele e ele percebe que ele tem acordado 2, 3 vezes por noite e que no dia seguinte ele não consegue ter um bom desempenho no treino, e ele começa a relacionar isso com a falta de sono, ele começa a entender um pouco mais da questão do monitoramento e da questão de o quanto é importante ter horas de sono. Ou mesmo ele começa a monitorar a coloração da urina, ou ele fala sobre, para ver questões de desidratação, ou ele fala sobre a percepção subjetiva do esforço, como ele está se recuperando, ele sabendo que isso de repente interfere na decisão dos treinadores quanto ao treinamento. Então eles estão cada vez mais habituados. É um processo de aprendizagem, é um processo de educação, mas quando está conectado com tecnologia, e que toda essa sociedade está conectada com tecnologia, tem ficado muito mais fácil, porque eu tenho percebido isso, eles têm aceito muito bem. E das tecnologias da One Sports que trouxeram soluções boas para vocês, quais são as mais usadas hoje e o que as meninas mais se adaptaram? Tem uma questão pessoal mesmo com a One Sports, porque foram eles que provocaram, quando há um tempo atrás provocaram em mim um mergulho, né, nesse mundo de tecnologia. E eu tenho certeza que esse foi um grande passo. Foi um grande passo que a One Sports está proporcionando a mim, em particular, e a minha equipe hoje. Então significa que daqui para frente, como já está sendo, a tecnologia é indispensável dentro do seu trabalho? Eu não tenho dúvida. Eu acho que abandonar a tecnologia, o monitoramento, é você voltar, regredir. Não tem. Eu acho que assim, posso estar enganado, assim, mas acho que a nossa equipe é uma das poucas equipes que trabalham hoje com monitoramento. Eu acho que se a gente parar, outros passarão à frente, rapidamente. Você consegue me dar alguns exemplos práticos em que as tomadas de decisões da comissão técnica estão agora sendo subsidiadas por dados e evidências? Acompanhando essa evolução histórica do treinamento, parecia que a gente estava encerrado, né? Ou seja, os sistemas energéticos, treinamento de força, equilíbrios musculares, né? Só que chegou a questão da tecnologia. A tecnologia nos traz uma nova visão, uma nova capacidade de interpretação dentro do jogo, o contexto dentro da quadra. Ou seja, a quantidade de saltos, quantidade de deslocamentos, isso de forma individual, né? Então você faz uma análise da capacidade máxima do atleta no desempenho dele em competição e como você vai estratificar isso para o treinamento. Então é uma nova visão que se pode ter através desses aparatos tecnológicos e para tomada de decisão. Então é um novo desafio que eu estou, junto com a nossa equipe, estamos lidando no dia a dia. Tem sido um exercício muito bacana
e que para a gente que está nesse caminho, nessa estrada há algum tempo, tem sido desafiador e encantador, porque vem responder diversas questões do treinamento, diversas. E uma delas é a questão da individualidade, de posição, de desempenho. Isso é uma nova luz que tem no treinamento. Obrigada, Marco. Parabéns pelo seu trabalho e esperamos estar junto com vocês nas próximas temporadas.